boa noite. Boa noite. O Supremo nega pedido de prisão de Aécio e devolve as funções parlamentares. O senador Tucano é investigado por receber R$2 milhões da JBS Friboi. O Supremo divide inquérito sobre Temer e reforça a previsão de uma segunda denúncia. Acusado por corrupção, o presidente poderá responder também por obstrução de justiça. O ministro Edson Fachin manda soltar Rocha Loures, ex-assessor de Temer. O suplente de deputado vai aguardar julgamento usando tornozeleira eletrônica. Protestos contra Temer e as reformas bloqueiam a Paulista e várias outras avenidas. A maioria dos transportes funciona e a convocação de greve geral não obtém sucesso. A banqueira do mensalão petista consegue liberdade condicional. Condenada a 14 anos de prisão, Cátia Rabelo já cumpriu 1/3 da pena. O ex-presidente da CPTM, 11 empresários se tornam réus em São Paulo. O cartel para a manutenção de trens teria ganho extra R$500 bilhão. O Jornal da Gazeta está no ar. Protestos e bloqueios de vias em vários estados e no Distrito Federal marcaram o dia de greve contra as reformas da Previdência e Trabalhista propostas pelo governo Temer. Aqui em São Paulo, pela manhã, os atos prejudicaram o acesso ao maior aeroporto do país, o de Cumbica, em Guarulhos. À tarde, manifestantes atearam fogo em uma réplica do Pato Amarelo da Fiesp na Avenida Paulista. Ele foi o mascote da campanha que a entidade fez pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2015. Os protestos começaram logo cedo. Na Zona Sul, integrantes do MTST bloquearam a Avenida Washington Luiz, próximo ao aeroporto de Congonhas. Depois, eles entraram no saguão gritando palavras de ordem contra o presidente Temer. O movimento também bloqueou a rodovia Hélio Smith, principal acesso ao aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos. O trânsito ficou complicado. Passageiros desceram dos carros com malas e caminharam pelo acostamento em direção ao aeroporto. Os manifestantes interditaram também uma das entradas da Universidade de São Paulo, na Zona Oeste. Na região central, eles fizeram barricadas com fogo e ruas foram bloqueadas. A situação só não ficou pior porque categorias ligadas ao transporte público não aderiram à paralisação. Ônibus, trens e metrô circularam normalmente. O rodízio municipal não foi suspenso. Pouco depois das 4 horas da tarde, foi a vez da Avenida Paulista ser interditada. O trânsito foi desviado bem na hora da volta para casa para dar lugar ao protesto de movimentos sociais e de centrais sindicais. 3 quarteirões próximos ao MASP foram bloqueados. Policiais e agentes da CET acompanharam a concentração no vão livre. Dirigentes de partidos políticos que fazem oposição a Temer, como o PSOL, PT e PCdoB, também participaram do ato. Alguns manifestantes atearam fogo em plásticos, material tóxico, que gerou uma fumaça preta e despertou a atenção da PM. E o ato continua aqui na Avenida Paulista. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem as informações. Estela, depois de 3 horas de concentração no vão livre do MASP, os manifestantes saíram a pouco e começaram a caminhar aqui na Avenida Paulista no sentido da Consolação e vão no sentido do centro de São Paulo. Eles protestam, pedem a saída do presidente Temer e são contra a reforma trabalhista e também a reforma da Previdência neste momento. Eles vão caminhando agora pela Avenida Paulista, vão descer a Rua da Consolação e pretendem chegar até a Prefeitura de São Paulo. Aqui na Paulista, o policiamento está bastante reforçado e também parte do comércio está fechada. Agora, nós acompanhamos, por enquanto, não há nenhuma confusão e eles continuam caminhando. Esse ato foi convocado pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, outras centrais sindicais e também movimentos sociais como o MTST. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E o número de desempregados no país chegou a 13.800.000 pessoas no período entre março e maio deste ano. Segundo o IBGE, neste trimestre, o desemprego ficou em 13,3%.
O Instituto considera que houve estabilidade frente ao trimestre anterior, que terminou em fevereiro, quando 13,5 milhões de pessoas estavam desempregadas. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro e afirmou que não se lembra quem indicou o terreno que, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, foi adquirido pela Odebrecht para a construção de uma nova sede da instituição. O projeto não chegou a ser executado. Okamoto foi ouvido por videoconferência como testemunha de defesa do ex-presidente Lula. Ele afirmou ter visitado o imóvel uma única vez, acompanhado de um arquiteto de Lula e da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Segundo Okamoto, o espaço foi considerado inadequado pela localização. O presidente do Instituto disse, que Lula jamais solicitou ou recebeu a posse do imóvel. O Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade condicional à ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo. Ela foi condenada pelo tribunal em 2012 a 14 anos de prisão no julgamento do mensalão petista. Cátia estava cumprindo prisão em regime aberto desde novembro do ano passado. O benefício foi concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, responsável pela execução da pena. Cátia Rabelo foi condenada por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. Ela começou a cumprir a pena de 14 anos de prisão em novembro de 2013. Em dezembro de 2015, passou para o regime semiaberto e para o aberto em novembro do ano passado. A partir de agora, a ex-presidente do Banco Rural continuará em liberdade até o final da pena, que poderá ser extinta desde que não volte a cometer crimes e caso se apresente regularmente à Justiça. Na decisão, o relator da execução penal do processo do mensalão, o ministro Luiz Roberto Barroso, autorizou Cátia Rabelo a cumprir prisão condicional por apresentar todos os requisitos para a obtenção do benefício, como, por exemplo, se sustentar com trabalho honesto. O senador Aécio Neves, do PSDB, é autorizado a retomar as atividades parlamentares pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Na mesma decisão, o magistrado fez elogios à carreira política de Aécio e negou um recurso da Procuradoria-Geral da República, que insistia na prisão do senador. Na decisão, o ministro Marco Aurélio Mello defendeu a separação entre os poderes e considerou incabível o afastamento do senador. O ministro afirma ainda que a carreira política de Aécio Neves, que já foi 4 vezes deputado federal e governador de Minas em 2 mandatos, é elogiável e que o tucano é chefe de família. Além de voltar às funções no Congresso, Aécio Neves terá o passaporte devolvido e pode, inclusive, deixar o país. No Facebook, o senador escreveu esta tarde que sempre acreditou na justiça e que seguirá com serenidade e determinação no mandato que lhe foi conferido por 7 milhões de mineiros. Aécio Neves estava afastado desde o dia 17 de maio, por determinação do relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, que enxergou o risco de Aécio usar o poder do cargo para atrapalhar as investigações. O senador foi gravado quando pedia 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista para pagar um advogado. O Ministério Público diz que era propina. O montante tinha sido pedido primeiro pela irmã de Aécio, Andréia Neves. Na gravação, feita em segredo por Joesley, Aécio combina que o primo dele ficaria encarregado de receber o dinheiro. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu, se for você, sou eu. Só para... Pode ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre 2, não dá para ser... Tem que ser um que te mata ele antes de delatar. O Fred pode matar ele. Eu vou ser, pronto. Ou o Fred, o cara desse. Pronto. A Polícia Federal filmou a entrega do dinheiro a Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Aécio, na sede da JBS. O valor foi repassado depois a Menderson de Souza, assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB. Andréia, Pacheco e Menderson, que chegaram a ser presos na Operação Patmos em 18 de maio, estão agora em prisão domiciliar. O próximo passo agora cabe à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar a denúncia contra Aécio. Se for aceita, ele vira réu no processo, acusado de corrupção e obstrução da justiça. A Procuradoria-Geral da República acredita que o tucano agiu para barrar a Lava Jato, ao interferir
para tentar selecionar os delegados da Polícia Federal que conduziriam os inquéritos. A Procuradoria-Geral da República informou que está analisando se vai recorrer da decisão do ministro Marco Aurélio sobre o senador Aécio Neves. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje que é contra a volta de Aécio Neves à presidência do PSDB, que defende que o partido efetive Tasso Gereissati, que exerce o cargo interinamente há um mês. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar hoje o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Fachin determinou ainda que Loures deve usar tornozeleira eletrônica. Está proibido de manter contato com outros investigados, de deixar o país e precisa se apresentar à justiça sempre que requisitado. A soltura ocorre no mesmo dia em que a reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que familiares de Loures e o advogado alegavam que ele estava sofrendo uma tortura psicológica para delatar Temer, já que não teve direito a banho de sol e nem pôde receber visitas no fim de semana. Como argumento, citaram a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que devolveu hoje o mandato ao senador Aécio Neves, do PSDB. E lembraram que o primo de Aécio, flagrado buscando dinheiro na JBS, está em prisão domiciliar. Loures, ex-assessor de Temer, estava preso na Polícia Federal a pedido da própria defesa, que solicitou a transferência dele do presídio da Papuda, alegando que a vida do cliente estaria em risco. Em delação premiada, Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS Friboi, disse que Loures seria o homem de confiança do presidente Michel Temer. Ele foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil de um dos executivos da empresa. O valor já foi devolvido por Rocha Loures à Polícia Federal. Loures, que estava preso desde 3 de junho, foi denunciado por corrupção passiva junto com o presidente Michel Temer. Na quarta-feira, a Justiça do Distrito Federal mandou a Câmara suspender o plano de saúde do PMDBista e determinou que ele devolva a remuneração recebida a partir do dia 19 de maio, data em que foi afastado das atividades parlamentares. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a soltura de Rocha Loures, ex-assessor de Michel Temer. Antes de sair em recesso, o Supremo Tribunal Federal forneceu a Michel Temer duas boas notícias. Numa, o ministro Marco Aurélio Mello revogou a liminar que impedia Aécio Neves de exercer o mandato de senador. Noutra, o ministro Edson Fachin mandou para casa o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, hoje conhecido nacionalmente como o Homem da Mala. Aécio e Rocha Loures são companheiros de infortúnio de Michel Temer. Todos foram alvejados pelos delatores da JBS. As decisões dos ministros do Supremo contrastam com os desejos do Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot reivindicava a prisão de Aécio e havia se manifestado contra a libertação de Rocha Loures. As novidades foram celebradas por Temer por duas razões. De volta ao Senado, Aécio pode realizar à luz do dia as articulações para manter o PSDB acorrentado ao governo do primeiro presidente da história a ser denunciado por corrupção no exercício do mandato. E o Planalto imagina que Rocha Loures, fora da cana dura que enfrentava na Polícia Federal de Brasília, talvez pare de flertar com a ideia de fazer uma delação premiada que transformaria a defesa de Michel Temer em pó. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal autorizou hoje a divisão do inquérito contra Michel Temer. Com isso, o Procurador-Geral da República ganha mais tempo para elaborar os outros pedidos de denúncia e ganha fôlego contra as especulações de que teria a intenção de agravar o desgaste político do presidente. Até agora, Michel Temer é alvo de apenas uma denúncia pelo crime de corrupção passiva. A pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o Supremo autorizou a divisão ao meio do inquérito instaurado em maio contra o presidente. Com isso, a Procuradoria-Geral da República ganha mais prazo para apresentar as outras denúncias contra Temer, que pode ser acusado também pelos crimes de obstrução à justiça, organização criminosa e prevaricação, que é quando um funcionário público deixa de cumprir suas funções para satisfazer interesses pessoais. A decisão de hoje é um novo entrave para o governo, que pretendia reunir aliados no Congresso para votar em bloco as 3 denúncias contra Temer.
Todas são baseadas nos mesmos laudos e delações que levaram a PGR a denunciar o presidente no primeiro caso. A investigação sobre o crime de obstrução de justiça, o presidente é suspeito de ter dado aval para que Joesley Batista, dono da JBS Friboi, comprasse o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do corretor de valores Lúcio Funaro, presos pela Lava Jato no Paraná. A conclusão aparece no laudo feito pela Polícia Federal a partir dos áudios gravados por Joesley Batista durante encontro com Temer no Palácio do Jaburu. Para os delegados da Polícia Federal, a única interpretação possível é a de que o presidente incentivou a continuação de pagamentos para Eduardo Cunha para mantê-lo calado na prisão. O documento diz ainda que o PMDBista deixou de comunicar às autoridades suposta corrupção de integrantes do Judiciário e do Ministério Público, o que abre espaço para que Rodrigo Janot denuncie Michel Temer também por organização criminosa e prevaricação. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista Soninha Francini, vereadora do PPS, sobre a Cracolândia. A Justiça aceitou hoje a abertura de ação penal contra ex-diretores da CPTM, empresa do governo de São Paulo, e ex-executivos de empresas acusadas de formação de cartel. As fraudes aconteceram em 2012 durante o governo de Geraldo Alckmin. Ao menos 6 contratos foram fraudados, gerando mais de 530 milhões de reais em prejuízos aos cofres públicos do Estado. A decisão de acolher a denúncia do Ministério Público de São Paulo foi do juiz Fábio Aguiar Munhoz Soares, da 17ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça Paulista. Agora, 15 pessoas acusadas de envolvimento no chamado cartel dos trens se tornaram réus na ação penal. 4 deles são ex-diretores e gerentes da CPTM, empresa do governo de São Paulo. Entre eles, Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, que foi presidente da companhia na época da formação do cartel. O Ministério Público Estadual aponta Mário Bandeira como coordenador do esquema que fraudou licitações para a reforma e manutenção de quase 200 trens. Segundo os promotores paulistas, o esquema superfaturou ao menos 6 contratos e gerou mais de 538 milhões de reais de prejuízos aos cofres públicos do Estado. A investigação começou em 2013, depois que foi delatado pela Siemens, multinacional alemã, num acordo com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Executivos da empresa alemã revelaram que houve pagamento de propina em projetos da CPTM e do metrô, empresas do governo de São Paulo, de 99 até 2011, durante governos do PSDB. Além dos 4 funcionários públicos, outros 11 executivos se tornaram réus hoje no processo. E agora uma correção. Na matéria sobre o Hospital São Paulo de ontem, informamos que o hospital é administrado pela Secretaria Estadual da Saúde, quando, na verdade, a Secretaria apenas faz o repasse de verba ao hospital. Quem administra o Hospital São Paulo é o Ministério da Saúde. Ele tem 73 anos e, desde a juventude, se destacou como um talentoso barman da capital paulista. O baiano, que mora aqui já há mais de 40 anos, preparou drinks para muita gente. E não é à toa que se orgulha de ser um tarimbado representante da coqueteleira clássica da cidade. Conheça agora a história do simpático Chiquinho, um personagem que é cara de São Paulo. Um Chico que não é Francisco? Abelardo Lima da Silva. Ué, então da onde veio esse apelido, Abelardo? Eu era muito ágil e nervoso. Eu me coçava, pulava daqui, andava para ali. Chiquinho é aquele macaquinho, porque ele pula para aqui, pula para ali, vai para aqui, mexe naquilo outro. Aí, cada aquela risada, ficou Chiquinho. O simpático Chiquinho é um dos mestres dos drinks paulistanos. Ele tem 73 anos e nasceu em Serrinha, interior da Bahia. Trabalhava com carro de boio, vaquejada, entendeu? Na roça. Quando chegou em São Paulo, foi direto para os restaurantes. Foi faxineiro, ajudante de cozinha, só que faltava algo. Cheguei uma hora e falei, cozinha não é para mim, entendeu? Ficar entre 4 paredes,
sem ver gente, meu negócio era ver gente, viu? Como ajudante de barman, Chiquinho viu um caminho a seguir, mas quem preparava não gostava muito de ensinar os segredinhos daquelas misturas poderosas. Ficar de longe olhando, atrás da porta, olhando como é que ele fazia, viu? No intervalo dele, eu ia lá e fazer igualzinho ele fazia o drink, só que eu fazia com água para não, entendeu? Nos anos 70, foi promovido e virou o barman oficial da casa. Passou por vários bares e hoje comanda os coquetéis de um tradicional restaurante espanhol nos Jardins, na zona oeste da cidade. Olha, é quase impossível saber quantos amigos o Chiquinho fez nesses anos de carreira e muito menos quantas histórias nasceram aqui desse contato dele com os clientes. Tanto que agora há pouco ele confessou pra gente que em 2005 ele tentou se aposentar, ficou só 6 meses em casa, mas não aguentou. Logo, logo ele voltou para os restaurantes e bares para a alegria dos clientes. Do lado de lá do balcão, ele diz que sempre ataca de irmão mais velho, conselheiro e até de psicólogo. Ele tá na rua, briga com a namorada, aí vem pro bar, senta, aí começa... tomando uma, tomando outra. Pô, eu preciso desabafar, briguei com minha mulher, briguei com meu filho, entendeu? Pô, levei um calote do meu amigo. Começa a tomar uma, toma duas, toma 3. Já acha que vai ter que tomar 5, 6. Chega a hora que você tem que falar assim, olha, agora chega, agora não vai dar mais. Ele serve de tudo e não tem um drink favorito. O importante é seguir adicionando uma dosezinha a mais de algo fundamental. Criatividade. Às vezes chegava o cliente e falava, olha, eu quero tomar um drink, invente um drink aí, cria um drink. Já pegava a coqueteleira ou o copo e ia misturando, entendeu? Hoje tem poucos bares clássicos, entendeu? Que tem um barman clássico. Hoje, tudo mais joga garrafa, joga coqueteleira, entendeu? Joga copo. A coqueteleria clássica, ela precisa de muita técnica. A polícia de Nova York matou um funcionário de um hospital no Bronx que atirou contra médicos e pacientes. Uma pessoa morreu e pelo menos 6 ficaram feridas. O atirador é um homem de 35 anos que trabalhou no hospital. Ele entrou no prédio usando um jaleco branco e portando um rifle. Logo depois do ataque, ele se trancou num dos quartos. A polícia isolou a área e meia hora depois confirmou que ele estava morto, mas não detalhou se ele foi morto pela polícia ou se matou. Documentos obtidos pela imprensa inglesa apontam que a autoridade de habitação quis economizar em reforma do prédio que pegou fogo em Londres. E-mails apresentados pela emissora de TV BBC à subprefeitura de Chelsea, o bairro onde fica o prédio, mostram que a subprefeitura pressionou a empresa responsável para baratear a reforma do edifício de moradias populares. As placas de alumínio e plástico da fachada podem ter facilitado a rápida propagação do fogo. No incêndio, há pouco mais de 2 semanas, mais de 80 pessoas morreram. O mesmo material pode ter sido instalado em centenas de prédios no Reino Unido. Eles já foram esvaziados e devem ser reformados para cumprir as exigências para a prevenção de incêndios. A Comissão contra a Tortura da Organização das Nações Unidas deve analisar as denúncias de maus-tratos de manifestantes presos nos protestos contra o governo da Venezuela. A comissão afirmou que há indícios de violação de direitos daqueles que se opõem ao governo. Há denúncias de impedimento de defesa com manifestantes presos, isolados e sem acesso a advogados por semanas. A ONU também alertou que até 22 de junho, 70 pessoas morreram durante os protestos, com mais de 1.400 feridos a favor e contra o governo. O parlamento da Alemanha aprovou a legalização do casamento homossexual. Foram 393 votos a favor e 226 contra a legalização. A primeira-ministra Angela Merkel, que se opôs durante anos ao casamento gay, manteve o voto contra, alegando que a Constituição alemã define o casamento apenas entre homem e mulher, mas liberou o Partido Conservador para opinar. A união civil do mesmo sexo já era legal na Alemanha desde 2001 e com a decisão de hoje, casais homossexuais podem casar e adotar crianças.
E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Antes de mais nada, uma constatação fundamental. Os países que hoje permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo são os únicos que respeitam de modo incondicional os direitos humanos. Ninguém pode ser discriminado por motivo de orientação sexual. Por isso é espantoso que só hoje, sexta-feira, a Alemanha tenha aprovado uma lei nessa direção. A partir de agora, entre os países mais importantes da Europa, só a Itália e a Áustria não adotam o chamado casamento gay. Italianos e austríacos só podem legalizar relações homoafetivas por contratos limitados, que não permitem, por exemplo, que o casal adote uma criança. E há também os países europeus com forte tradição católica, onde não se toca ainda nesse assunto. Os exemplos são a República da Irlanda e a Polônia. Mas olhem que curioso, Portugal e a Espanha também têm fortes raízes no catolicismo. E mesmo assim, os dois países ibéricos já legalizaram essa forma de união. A história do casamento gay é recente. Ela começou há apenas 16 anos na Holanda. E conforme se espalha pelo mundo, maior é a oposição dos grupos religiosos e conservadores. Hoje são 24 os países que legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No campo oposto, não existem apenas países de tradição muçulmana, como é o caso da Turquia, onde ainda no domingo passado a parada gay foi dissolvida pela polícia com balas de borracha. Existem 17 países em que mais de 80% da população se opõe a essa conquista. Aqui na América Latina, os exemplos são Paraguai, Guatemala e Peru. Entre os países cristãos sexualmente mais opressores, existe a Rússia e até as Bahamas. No Brasil, vamos lembrar que o casamento gay nunca foi aprovado pelo Congresso. A bancada evangélica não deixaria. Mas a definição de casamento foi arejada por uma decisão de 2011 do Supremo Tribunal Federal e reiterada 2 anos depois pelo Conselho Nacional de Justiça, que obrigou os cartórios a registrarem casamentos de pessoas do mesmo sexo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Esta semana teve muito sol e tempo firme em todo o estado. Mas, de acordo com a meteorologia, tem mudanças previstas para o fim de semana. Vamos ver como fica a previsão com Mariana Armentano. Isso mesmo, as temperaturas vão cair consideravelmente nesse final de semana no sul e no sudeste do país, incluindo aqui o estado de São Paulo. A massa de ar seco continua predominando pelo Brasil, mas já permite que uma frente fria provoque chuvas agora entre o leste do Paraná, São Paulo e o Rio de Janeiro. O tempo ainda fica instável nessa faixa mais ao norte do país e principalmente no litoral leste do Nordeste, onde há risco de deslizamentos de terra por causa da chuva constante ali entre o Rio Grande do Norte e o estado de Sergipe. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Natal, com o tempo chuvoso, os termômetros vão ficar entre 22 e 27 graus. Em Aracaju, máxima em torno dos 26. Em BH, máxima também de 26, mas com tempo firme e ensolarado. E em Porto Alegre, mínima nessa madrugada de 11 graus, até com nevoeiro de manhãzinha, e máxima à tarde de 17. Para São Paulo, o vento úmido e frio que sopra do mar vai espalhar muita nebulosidade por toda a faixa leste do estado. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora do dia na capital, na costa e nos vales do Paraíba e do Ribeira. No oeste, no centro e na região de Campinas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas há possibilidade apenas de garoa no finalzinho do dia. Nas demais áreas do estado, o sol ainda aparece com força e não chove. As temperaturas vão ficar só entre 13 e 24 graus em Marília e chega aos 29 em Votuporanga. Em Franca, a máxima não vai passar dos 22 graus amanhã e no litoral não vai fazer mais que 21 graus em Santos e também em Caraguatatuba. E olha, quem está pensando em curtir um friozinho em Campos do Jordão, pode esperar temperaturas nesse sábado na casa dos 5 graus de madrugada e dos 16 graus durante o dia. Vamos ver como fica o tempo aqui na capital? Amanhã, mínima de 13 de manhãzinha e máxima à tarde de apenas 19 graus, com chuvas a qualquer hora. Aí no domingo o tempo fica fechado e gelado, 11 graus de madrugada e só 16 durante o dia. E na segunda-feira o tempo quase não muda por aqui e a máxima fica em torno dos 17 graus. Prepara o cobertor.
O mês de junho já está terminando, mas quem gosta das festas típicas não precisa se preocupar, porque julho ainda é tempo de quadrilha e, é claro, de muita comida à base de milho. O milho nessa época do ano tem a sua fase de alta. Todo mundo procura o melhor preço e qualidade e acaba encontrando um jeito de levar as espigas para casa. Os produtos das festas juninas ainda tomam conta das lojas na região da 25 de março. E apesar de estarmos no último dia do mês, tem muita gente ainda se preparando para a temporada das quadrilhas e da boa comida. Entre os itens mais procurados estão vestidos, chapéus e acessórios. Um vestido para hoje, aniversário de uma amiga. Eu cheguei um dia desse que eu estava fora do país, aí graças a Deus que eu não vou perder as festas aqui. E é nesta época do ano que um produto bem conhecido no país ganha ainda mais destaque. O milho é um ingrediente fundamental na culinária típica das festas juninas. No mercado municipal Kinjo Yamato, na região central, dependendo do horário, fica até difícil encontrá-lo. A espiga é vendida a R$1. Quem levar o saquinho com 5 ou 6 espigas tem desconto. Vai pagar R$ 3,50. E andando aqui pelo centro de São Paulo, próximo ao mercado municipal, olha só que a gente encontra uma rua cheia de vendedores de milho. Não é pouca coisa não. Olha só, esse caminhão está lotado. Os comerciantes aqui dizem que esta é a melhor época do ano para vender o produto. Esses 2 meses de junho e julho é a época melhor para vender o milho. Aqui a gente para às 6, depois tem o pessoal que começa à noite, que vende a noite toda também. Aí uma outra equipe que chega à noite. E a concorrência é grande, tem várias pessoas aqui. Tem bastante, a concorrência é grande. Mesmo assim vale a pena? Vale, com certeza. Cada saco destes com 50 espigas é vendido aqui a R$ 23. Em outras épocas do ano o preço cai, chegando a R$ 15. É a velha lei da oferta e procura. José Genison comprou 3 sacos de uma vez para levar para casa. Ia fazer canjica, pamonha, assar, cozinhar. Dona Marluce trabalha com a venda de milho há mais de 20 anos. Experiência que levou a comerciante a ganhar um apelido nas redondezas. A velhinha do milho. Só a Dona Marluce chega a vender até 300 sacos de milho por dia no mês de junho. Danilo compra milho para revender na zona leste de São Paulo. Hoje já é a segunda remessa que ele veio buscar. Mercadoria que é transportada na moto mesmo. Tem 2 horas que eu saí daqui e já voltei de novo para buscar mais milho, porque a procura aumentou bastante, principalmente na escola, os eventos que estão vindo agora, então tem que aproveitar o máximo. Na próxima terça-feira, um pedido de urgência para o projeto de reforma trabalhista deve ser votado pelo plenário do Senado. A base aliada do governo corre para que o texto seja analisado em 2 turnos antes do recesso parlamentar, que começa no dia 17 de julho. Um dos mais polêmicos pontos da reforma é o fim da contribuição sindical obrigatória. Hoje, o pagamento é feito uma vez por ano por meio do desconto de um dia de salário do trabalhador. Pelo texto da reforma, a contribuição passa a ser facultativa. O protagonismo da negociação entre empresas e trabalhadores também é um aspecto central. Dependendo do assunto, o acordo vai poder ser individual ou coletivo. Se a reforma trabalhista for aprovada, os acordos entre patrões e empregados vão prevalecer sobre a lei em vários pontos. Entre eles, as férias. Hoje, o trabalhador pode tirar em 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a 10 dias ininterruptos. Com a reforma, vai ser possível parcelar as férias em até 3 vezes. O trabalho remoto ou home office. Atualmente não há previsão legal. Já o projeto que está no Senado regulamenta home office e ainda prevê que a presença esporádica na sede da empresa para atividades específicas não descaracteriza o regime de trabalho remoto. As horas extras. Hoje, o trabalhador pode fazer no máximo 2 horas extras por dia. A reforma mantém o máximo de 2 horas extras, mas as regras podem ser fixadas por acordo individual, convenção ou acordo coletivo. O trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias tem direito a, no mínimo, 1 hora e a, no máximo, 2 horas de intervalo para repouso ou alimentação. A reforma permite a negociação do intervalo desde que tenha pelo menos 30 minutos. Contudo, garantias previstas na Constituição não vão poder ser objeto de negociação,
como o fundo de garantia, salário mínimo, 13º salário e férias proporcionais. Há pontos que, segundo o projeto, não precisam de negociação, como a jornada de trabalho. Atualmente, a jornada em geral é de 44 horas semanais, com no máximo 8 horas diárias. O projeto libera a jornada por até 12 horas por dia, com 36 horas de descanso. Essa mudança é muito criticada e o presidente Michel Temer promete alterar esse ponto para que a jornada só seja ampliada se houver acordo assinado pela categoria. O trabalho intermitente é outro aspecto alvo de resistência. A reforma prevê a possibilidade da contratação de trabalhadores para períodos de prestação de serviços. A crítica é que contratados de forma permanente teriam seus contratos substituídos por outras modalidades que garantem menos direitos. O governo também prometeu que vai restringir essa troca, proibindo que empresas alterem contratos por prazo indeterminado para intermitentes, num prazo menor que 18 meses. O projeto da reforma também prevê uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. No começo de maio, a reforma da Previdência foi aprovada em comissão especial na Câmara dos Deputados. Há quase 2 meses, o texto espera para ser votado no plenário. Como é preciso o apoio de 308 deputados, a proposta ainda não tem data para ser analisada. No ano passado, o texto da reforma de Previdência foi enviado pelo governo ao Congresso. A proposta sofreu várias alterações desde então. Um dos principais pontos é a idade mínima. Hoje, há 2 modalidades de aposentadoria: por tempo de contribuição, 35 anos para homens e 30 para mulheres, e por idade, 65 para homens e 60 para mulheres, com o mínimo de 15 anos de contribuição. Com a reforma, isso deve mudar e todos deverão trabalhar no mínimo 25 anos. A idade mínima vai ser de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Várias categorias vão ter regras diferentes, como trabalhador rural, policiais federais e legislativos, professores e parlamentares. Atualmente, as pensões podem ser acumuladas com a aposentadoria sem um limite. No novo texto, o limite vai ser de até 2 salários mínimos. Para quem ultrapassar esse valor, vai ser possível optar pelo benefício de maior valor. Para ter a aposentadoria integral hoje, a soma da idade e do tempo de contribuição deve totalizar 85 para as mulheres e 95 para os homens, respeitado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. No texto que vai para o plenário da Câmara, vão ser necessários 40 anos de contribuição para se aposentar ganhando o total da média salarial. O valor da aposentadoria vai corresponder a 70% do valor dos salários do trabalhador, acrescidos de 1,5% para cada ano que superar 25 anos de contribuição, 2% para o que passar de 30 anos e 2,5% para o que superar 35 anos. A regra de transição prevê que a idade mínima vai começar em 53 anos para mulheres e 55 para homens, sendo elevada em 1 ano a cada 2 anos. Haverá ainda um pedágio de 30% sobre o tempo de contribuição que faltar para atingir 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Está frio, congelado ou está morno? A gente viu hoje que até maio o mercado de trabalho estava melhorando, amornando. Uma melhora pequena e precária, mas melhorazinha. Até maio tinha mais gente empregada do que em abril. Essa melhora em mês de maio não acontecia desde 2014, ainda no último ano do triste governo de Dilma Rousseff. Por que a melhora é precária? Porque o emprego que apareceu foi sem carteira assinada, ou emprego público, pois o governo voltou a contratar. E porque muita gente foi abrir um negócio. Emprego com carteira assinada continuou desaparecendo aos montes. Que melhora é essa, então, em que muito emprego é pior? Pelo menos tem um pouco mais de gente trabalhando. Pelo menos os salários, na média, subiram um tiquinho. Juntando todos os rendimentos de quem trabalha, a gente chega numa soma chamada massa salarial, ou mais precisamente massa dos rendimentos. Pois bem, a massa de rendimentos cresceu quase 1% em relação ao ano passado. 1% só? Parece brincadeira, mas não é. Em 2015 e 2016, a massa salarial caiu. Quando a massa salarial sobe, tem mais dinheiro para o consumo, para o comércio. Os negócios começam a rodar de novo.
É uma misériazinha de 1% ainda, mas é assim que a gente sai do fundo do buraco escuro em que meteram este país. Vamos lembrar que esses números todos vão até maio. E maio foi o mês do escândalo com aquela conversa de Michel Temer com o empresário bandidão da carne. Como todo mundo sabe, o país virou um salseiro piorado de novo. E isso pode ter assustado as pessoas, todos nós, consumidores ou empresários. Se está essa bagunça, vou investir, vou abrir negócio, vou gastar? Os números que medem a confiança econômica pioraram em junho, mas a gente ainda não sabe se isso bateu de verdade nos negócios, nas vendas, no investimento. Se não bateu, se o ritmo do início do ano continuar, enfim, a gente vai sair da recessão. Vai ter um Natal melhorzinho, pelo menos para a gente que tem a graça de ter um trabalho, pois a vida está terrível ainda para muitas pessoas. Fazia mais de uma década que a gente não via, por exemplo, tantas pessoas procurando comida no lixo, tanto mendigo, tanta miséria evitável. Boa noite. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo a vereadora Soninha Francini, do PPS. Mesmo vivendo um bom momento, a torcida palmeirense cobra os reforços para o time conseguir chegar às finais das competições que disputa neste ano, né, Celso? O pessoal está cobrando. Está cobrando, e o nome que já passou por lá, por exemplo, que é o do Diego Souza, que está no Sport. Mas o técnico Cuca demonstrou hoje que não está tão otimista assim com a vinda desse que seria um novo reforço. O bom humor de Cuca contrasta com o pessimismo momentâneo dele sobre a possível vinda do Diego Souza ao Palmeiras. Negociação que dificultou-se muito e não teve o desfecho que a gente esperava. O Cícero já está de volta, nós vamos trabalhar com a cabeça focada no que a gente tem aqui. Mas já tinha repórter cravando a contratação do atacante? Só eu que não sei, então. Pode confiar no que eu estou te falando. Se fosse verdade, eu te diria, é um jogador que tem... O Palmeiras manifestou interesse, mas a negociação não foi viável até então. Muito improvável que ele venha. Tá aí, parece que não vem, né, Celso? O Sport já disse que não negocia, depende do Diego Souza pedir para o Sport liberá-lo, né? E até agora não houve nenhuma manifestação do Diego Souza. Ainda assim, o Palmeiras tem um elenco muito forte, ainda é o elenco é o mais forte do país. Né? Sem dúvida alguma, isso não se discute. Rodada interessante, porque Palmeiras e Grêmio se enfrentam amanhã. Segundo, e é um jogo que interessa muito ao Corinthians. O Corinthians enfrenta o Botafogo em Itaquera no domingo. Se o Corinthians vencer, por exemplo, e o Palmeiras vencer o Grêmio, a diferença do Corinthians para o Grêmio segundo colocado vai para 7 pontos. É. Uma vantagem gigantesca. Celso, muito obrigada. Um bom fim de semana para você. Boa noite. Com você, Gamberini. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo a vereadora do PPS, Soninha Francini. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. A
Arte transformou o mundo e vai transformar você. Chegou a coleção Folha ao Mundo da Arte. Todo domingo um livro por R$19,90 cada. Na compra do primeiro volume, grátis o segundo. 25 de junho nas bancas. Colecione. Bonitinha, bonitão, como é que foi a sua semana, hein? Que olha, na minha só teve coisa boa. Se você quer curtir os momentos mais marcantes da semana do Rony, é só ficar com a gente. Perdeu aquela entrevista interessante? Essa é a sua chance. Curtiu aquele musical maravilhoso? Que tal rever comigo, então? Tudo seu o melhor da semana. Todo domingo, 6h30 da tarde. Os avanços e tropeços na guerra contra a Cracolândia estão na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem analisa é a vereadora do PPS, Soninha Francini, que foi secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da gestão João Dória até abril desse ano. Muito obrigada por estar conosco. Antes de nós falarmos sobre a questão da Cracolândia, eu quero a sua opinião sobre essa campanha de combate à adesão às drogas que a gestão João Dória está promovendo, né? Ali o objetivo é mostrar que a droga pode destruir uma vida inteira e que o melhor remédio, a melhor saída é não entrar nela. Quero a sua opinião dessa campanha. Pode ser eficiente? Eu senti falta, aliás, eu vi os vídeos antes deles irem ao ar e eu senti falta de uma mensagem que dissesse: mas se você já entrou, você pode sair. Eu acho que isso tem que ser dito, porque que o crack destrói vidas, essa parte a gente já sabe. E claro que não custa nada reforçar, porque a pessoa pode ter aquela curiosidade e você tenta desencorajar ao máximo. Mas o que a pessoa precisa saber, especialmente para as políticas públicas surtirem efeito, é que dá para sair. É que tem quem te ajude, que você pode procurar ajuda, que você... Uma mensagem que existe uma oportunidade. Porque uma parte super importante do trabalho da assistência social, da saúde também, mas da assistência social é crucial. É a abordagem, o vínculo e a confiança. Então, para a pessoa confiar naquilo que você está propondo para ela, que é a construção de um projeto juntos, ela precisa acreditar que vale a pena, ela precisa ter um horizonte, precisa ter uma perspectiva. Então, se você pensa que morador de rua e o pessoal da Cracolândia não assiste televisão, você está muito enganada. Eu me surpreendo com os comentários que eles fazem a meu respeito. Estou andando lá no meio, você não é a Soninha? Pô, que sacanagem aquele negócio lá que fizeram, sabe? Então, tem muitas formas de ver, as lojas, né, os televisores todos ligados. A rua oferece, é isso mesmo. E eu cheguei a comparar essa fase da campanha, eu acredito que seja uma primeira fase, com as primeiras campanhas que a gente fazia em relação à AIDS. Porque as primeiras eram na base do... Não entre nisso porque a AIDS mata. Né? Era terror, Lembra disso? AIDS mata. Aí a gente teve que começar a lidar com isso de uma outra maneira, até porque estava crescendo um preconceito contra as pessoas com AIDS, que era uma coisa horrorosa. Tipo assim, não chegue nem perto de mim. Então eu lembro na MTV, nessa época, a gente elaborando as campanhas de um modo que dissesse, olha, você tem que se cuidar, porque a AIDS não tem cara, quem vê cara não vê AIDS e tal. Agora, isso não impede você de dar a mão, de abraçar, de chegar perto de alguém que tem AIDS. E se você tem, é melhor ficar sabendo. Então vai lá, faz um teste, porque aí você pode buscar um tratamento. Eu acho que a campanha do crack tem que seguir essa linha, sabe? Não rejeite, abrace. E se você quer ajudar alguém ou se você quer ajuda, procure ajuda, porque você pode Soninha, ser ajudado. Vamos à questão da Cracolândia, né? Não é de hoje que prefeitos têm esse desafio com essa região da Central, que se tornou ali aquele ponto das pessoas que são usuários de droga, dependentes, e o comércio da droga, o tráfico ali, instalado essa coisa toda. O prefeito João Dória, aqui no Jornal da Gazeta, diz que não tem volta, que ele vai até o fim, até acabar com a Cracolândia. Na sua opinião, ele tem chance de vitória?
Olha, eu acho até que é possível acabar com aquela Cracolândia, vamos dizer, que ali deixe de ser não somente uma cena de uso, mas um espaço de feira livre do crack, né? Ali é muito deturpado, assim, é o comércio muito descarado e um uso muito nocivo, muito danoso. Então, aquele lugar, talvez ele seja mesmo esvaziado e desmobilizado. Mas isso não acaba nem com o tráfico, nem com o uso, nem com a dependência. Então, pode ser que se desmanche mesmo aquele gueto. E eu não sou a favor da Cracolândia. Tem gente que defende o direito de existir aquele lugar. Eu falo, não, gente, eu defendo o direito das pessoas, não o direito de um gueto continuar existindo assim, tão à margem, em condições tão degradadas e degradantes. Então, eu acho que isso é possível. Mas isso nem de longe resolve o problema do uso tão disseminado e tão nocivo como é o uso do crack. Agora, Sonia, eu li um artigo de um promotor, Gustavo Roberto Costa, e que ele faz uma abordagem que eu confesso não havia pensado sobre isso em relação à Cracolândia, dizendo que ali não é exclusivamente aquele reduto dos usuários de drogas, os dependentes e os traficantes, que ali é um reduto de excluídos, de pessoas que são sem teto, sem emprego, sem família, ou sem nada, que estão lá sem condições, os que estão assim funcionalmente sem condições de entrar no mercado de trabalho, reconstruir uma vida e buscam ali até uma questão de dignidade. Eu sou igual às pessoas, né, não se sente discriminado e marginalizado. E que o poder público não considera esse lado. Eu queria a sua opinião sobre essa tese. A abordagem é adequada do ponto de vista de que ali está se lidando com gente? É bem colocado isso, Maria de Leas. Eu ganhei ontem de presente um livro que é um trabalho de conclusão de curso que, se não me engano, chama Não Somos Zumbis. E ele fala, o autor entrou ali e ele fala das regras de convivência. E toda hora ele fala isso, olha, vocês podem se surpreender, mas tem regras, tem moderação, tem alguém encarregado de um determinado papel num determinado momento. Então, as pessoas, isso vale para a rua de um modo geral e vale também para a Cracolândia. As pessoas se organizam num arranjo social que ali, por mais degradado que seja, tem os seus laços, tem as suas regras, a sua identidade, a sua identificação, vamos dizer, ali todo mundo é igual a todo mundo. Então, se você não levar isso em consideração, se você chega lá com o viés, eu vou te arrancar daí porque esse lugar te faz mal, você tem muito pouca chance de sucesso. Quem tem sucesso na Cracolândia? As igrejas que vão lá e realmente resgatam as pessoas por meio do quê? Do afeto, da esperança, da acolhida. O serviço, o serviço público, né, de saúde, de assistência social, os melhores resultados são quando as pessoas são acolhidas, quando elas procuram atendimento e encontram esse atendimento, essa assistência. Então, agora a prefeitura está fazendo o que eu lutei muito para construir, que são os tais dos containers 24 horas. É um espaço que diz, vem aqui, vem tomar um banho, descansa aqui um pouquinho, vem cá que a gente ajuda... Tem um acolhimento. Ajuda você a se cuidar. Tem um acolhimento. De 0 a 10, a ação da gestão João Dória na Cracolândia, rapidinho, de 0 a 10, qual a sua avaliação? Começou como 3 na reação daquela ação policial e agora está num 6,5. Está indo bem. O caminho da assistência do acolhimento é o que eu prego, é o que eu defendo. Obrigada, Sonia. Uma boa noite. Obrigada. Estela. E uma última notícia, o presidente Michel Temer divulgou agora à noite um vídeo nas redes sociais no qual afirma, sem citar nomes, que alguns querem parar o país, mas não conseguirão. A fala do presidente acontece em meio à maior crise política do governo. Nesta semana, Temer foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de corrupção passiva, com base nas delações de executivos da JBS Friboi. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. O mais importante evento de música clássica na América Latina, o Festival de Inverno de Campos do Jordão, chega à sua 48ª edição. A abertura oficial é amanhã, com o tradicional concerto da OSESP, sob a regência de Marinha Alsop, no Auditório Cláudio Santoro. No programa, Ginastera, André Memari e a Rhapsody in Blue de Gershwin.
A apresentação será a partir das 20h30, com transmissão ao vivo pela TV Cultura. O maior destaque deste ano é o Ensemble Modern, formado por 20 solistas de 11 nacionalidades, com sede em Frankfurt e hoje um dos principais intérpretes de música erudita contemporânea. O barítono Paulo Zott e o pianista Christian Budu são as atrações brasileiras. O festival segue até 30 de julho, com apresentações em Campos do Jordão e na Sala São Paulo. Em São Paulo, 2 exposições de arte contemporânea de nomes reluzentes. A Casa Triângulo inaugura amanhã a exposição do artista paranaense Valdirley Dias Nunes. A mostra é composta por 7 pinturas de tamanhos variados e 9 relevos que lidam invariavelmente com a abstração geométrica e a figuração, com espaços, planos, profundidade e perspectiva. A obra de Valdirley sempre esteve na intersecção entre pintura, escultura e desenho, mas nos últimos anos tem se aventurado pela pintura em 3D, num resultado instigante. Valdirley não expunha em São Paulo há 6 anos. A outra amostra é de Jarbas Lopes, um dos primeiros artistas a ter um trabalho comprado para o Instituto Inhotim, em Minas, o maior centro de arte ao ar livre da América Latina. A exposição, intitulada Círculo Visão, reúne pinturas, esculturas e objetos. É a segunda que ele realiza na Galeria Luiza Estrina. E mudando de assunto, a Galeria de Fotos da Fiesp, na Avenida Paulista, apresenta a exposição do lendário fotógrafo franco-americano Elliot Erwitt, que está com 89 anos. É famoso por fotografar o universo canino pelo mundo afora, Brasil incluído. Vida de Cão, que abre na terça, reúne 50 fotos em preto e branco de quase 60 anos de carreira. Em geral, cenas do cotidiano carregadas de humor. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias você acompanha na edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.